É bom, verdade, que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência, consciência e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o crescimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Ficou claro a leitura? Quer que leia de novo? Na câmera lenta. É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Sejam todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças, que sempre nos acolhe. Uma universidade de almas, que sempre nos instrui. E um hospital de esperanças, que sempre alivia as nossas dores. E ensina a curar-nos, porque nem Jesus curou alguém. Já encontrou no Evangelho, onde Jesus falou, curei você? Ou sempre a sua fé te curou? E fé, para nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, ela precisa de uma base, segundo Kardec. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque eu tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. O nosso tema de hoje, na realidade, é uma pergunta. Nós esquecemos, faz uma diferença, né? A acentuação. Encarnação ou reencarnação? Em que vocês acreditam? Que nós reencarnamos ou que nós encarnamos? Num dado momento, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala que a doutrina dos Espíritos traz um conhecimento muito sério, que para estudá-lo e compreender as minúcias, precisamos de um recolhimento, de um processo de introspecção, um silêncio, para entender as sutis diferenças, porque Kardec atualiza o seu pensamento de um parágrafo para o outro, conforme vemos na obra A Gênese, no capítulo 11, item 10. A natureza nos fornece novos corpos de acordo com a tarefa que a vida nos ofertar. A gente fica animadinho, não fica, seu Nelson? Vamos ganhar um corpo novo, quem é que não fica? E no parágrafo seguinte, que é do item 11, do capítulo 11, para ser mais exato é preciso dizer, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai construir o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os materiais. E para quem prestou atenção no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o máximo que Deus permite que os seus emissários façam por nós é nos instruir. E o resto é conosco.
Porque lá, a sutil diferença de quem leu o item 26 do capítulo 5 e não prestou atenção. Lá no item 5 está que paciência, coragem, resignação são virtudes que se conquistam, que se constroem, não se ganha competição. Mas no capítulo 27, se for de sincero, humildes, Deus lhe dará paciência, coragem e resignação. Será que é uma pegadinha para ver se a gente entendeu o que estava lá atrás? Ou será que Ele vai dar de graça? Vocês já ganharam paciência em algum lugar? Já compraram? Agora se exercita. Porque noutro momento, na própria obra, Ele fala a paciência, a coragem, a resignação, a ternura, a piedade e etc. Todas as virtudes são filhas do amor. E o amor é filho da fé. A fé é mãe de todas as virtudes. Deixa aí num ganchinho e vamos ver se é reencarnação ou encarnação. Se fosse encarnação, vários eus do mesmo eu não estaria falando com vocês. Para quem tem vidência ou clarividência, vai perceber que vários vai usar o microfone por intermédio do meu corpo, do meu condomínio. Como está na Revista Espírita, 1866 é o ano, o mês é junho, e em 2 artigos chamados Sono do Espírito, Kardec registra, em síntese, em poucas palavras, eu vou falar o conteúdo. Ele conta a história, ou melhor, o médico conta a história do que está acontecendo com ele, o Dr. Calais. Fala, quando eu fui médico no mundo físico, e eu propiciava os meios para que os meus pacientes pudessem curar-se, encontrando a causa da doença no seu desequilíbrio moral e espiritual. Consertando a causa, desaparece o efeito. Mas ele se vê fora do corpo, porque tudo morre para renascer, para se renovar. É a 5ª lei moral, da 3ª parte do Livro dos Espíritos, questão 728. E ele se vê fora do corpo, agora curando almas, ou ajudando as almas a curar-se na velocidade do pensamento. Mas de repente ele se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona alguma coisa e eles respondem. E quando respondem, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. Isso está lá literalmente assim. Quando ele se volta para perguntar outra vez, ele percebe que todos eram um. Aquela reunião com vários acadêmicos agora era um só. Isso não é novidade, porque na questão 151 do Livro dos Espíritos, Kardec já havia dito: a soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Ou na questão 144, que ele quis ou desejou saber o que é a alma do mundo. E a resposta foi: é preciso entender que a alma do mundo é um conjunto de espíritos formando uma só realidade, sob a regência do espírito-chefe, que nós chamamos de Cristo. Porque se assim não fosse, eu não resolveria a questão que está na Gênese, no item 27 do capítulo 2. Lá está muito claro que o homem, eu, vocês, todos nós somos um pequeno mundo. Pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. Você sabe governar o seu corpo? Na totalidade? É o espírito, segundo Kardec. O princípio dirigido desse espírito é o corpo. O corpo para ele representa a sua criação. Criação essa da qual ele
é o próprio Deus, o Espírito. E ele faz um paralelo do Espírito com o arquiteto cósmico. Se Deus, o arquiteto cósmico, está em toda parte, se um de nós pensarmos, ele sabe. E até antes mesmo de pensarmos. Porque Jesus não lia o pensamento daquela turma quando ele veio. Antes deles falarem, eles já sabiam o que iam falar. E ao mesmo tempo ele narra: se a menor célula do corpo, a menor partícula se mover, o Espírito sabe, ainda cataloga o porquê ela se moveu. Você sabe? E eu falei: eu não sei nem o que é célula. E ele ainda fala: um nervo, um músculo, uma junta, é uma individualidade dentro do corpo, tem consciência própria. E o estudo não terminou com Kardec, começou com ele uma doutrina que é eterna, conforme o que encontramos na questão 145 do Livro dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos é eterna. Na questão 222 da mesma obra, o próprio Kardec: eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. Ou no item 6 da conclusão da mesma obra: existe desde a criação. Se existe desde a criação, de toda a eternidade. E nós vamos viajando por outros livros. Depois de Kardec, muitos afirmam que Leon Denis assumiu o comando e tornou-se o apóstolo do Espiritismo. E na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, ele não só mostra que o que está encarnado é uma diminuta fração, como nós vemos ao Dr. Calais, e na questão 127 do livro a obra O que é o Espiritismo, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Ou o enigma que está em obras póstumas, Teoria da Beleza e Fotografia do Pensamento. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Então eu posso me comunicar com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. É bem diferente de falar: me coloca em conexão com tudo que sou. Mas com todas as minhas vivências, por exemplo, eu lembro da lagartixa que eu fui. E a tecnologia que ela usou para fazer um rabinho novo em pouco mais de uma semana. E se ela pode, eu também posso. E não só posso, faço. Porque nossos amigos, colegas de vocês médicos, registraram uma reconstrução óssea da mandíbula, uma perda óssea de 2 centímetros nós temos da base até o pé do dente, mais ou menos, e eu perdi 18 milímetros. Ficou 2 milímetros. E em 20 dias eu estava com o osso melhor do que o original. Porque a energia do corpo se renova totalmente, segundo Camille Flammarion, em poucos dias, em mais ou menos 20 dias. E para Kardec, antes de Camille, em 2 meses. Então Camille aprofundou e provou que se eu tiver um comportamento diferente, pode ser. Mas tem pessoas que curam-se instantaneamente. Não curam-se. Não tem um moço que está aí na internet e falou: e aconteceu comigo algo semelhante. Eu desci numa loja em Três Lagoas, uma escada de ferro. E no meio da escada eu escorreguei, o meu joelho bateu no corrimão, que todos na loja escutou o estalo do osso. E eu sentei, pus a mão no joelho, fiz o que eu sabia, daqui a pouco levantei e saí andando. E ninguém entendeu nada. Porque chegou a ficar um sinal
uma estrutura que era um vergalhão. Naquela época, aqueles canos que a gente chamava de canos galvanizados que usavam, faziam essas escadas. Nós temos um poder dentro do corpo que não conhecemos, mas o nosso tema é encarnação ou reencarnação, não é isso? E Leon Denis não só fala que a alma é um fragmento, ele entra em contato com a sua própria essência, o seu todo, o seu eu, e chega a escrever uma obra como O Problema do Ser, o Destino e da Dor, sentado embaixo de uma árvore em 2 horas. De mais de 400 páginas em 2 horas. É impossível para o ser humano comum. E não só isso, ele mostra na mesma obra a alma que estava animando o corpo, deixando o corpo morrer por falta de conhecimento. Já não se alimentava adequadamente e quando se alimentava, não sabendo absorver os nutrientes, e por isso o corpo estava morrendo. E alguém do mesmo espírito assume o corpo dizendo: nós precisamos desse corpo. E ficou durante 4 anos, conforme está na obra, consertando o corpo que a outra estragou. Uma outra alma do mesmo espírito, uma outra vivência, com maior experiência. Antes que ela devolvesse o corpo após 4 anos para outra continuar, com certeza durante 4 anos ela foi fazer um curso intensivo, ou pelo menos observar como conserta o que foi estragado. Uma outra que não conhecia as duas, mas era do mesmo espírito, que foi intitulada de moleque. Brincava de viver, não sabia nem o que estava acontecendo naquele condomínio. E uma quarta que conhecia mais do que as 3. E eu li a obra, e antes de escrever esta obra, eu me vi fora do corpo conversando com 3 eus. Um, o responsável direto, o outro mais sábio do que ele, e o outro menos sábio do que eu, que é o que a gente chama de protetores espirituais, que nos protegem das energias mais densas. Mais outras informações. Na obra Bases Científicas do Espiritismo, de F. Sajan, contemporâneo de Kardec, numa sala de aula, a professora era muito exigente com seus alunos. Exigente, com certeza, pensava aqueles que não gostavam de estudar, mas para os que gostavam, ela era uma excelente professora. Mas de repente todos eles viram uma outra ela sentada na plateia junto com eles, porque nesse dia não era uma sala de aula comum. Imagina um anfiteatro, alguma coisa parecida. E sentou no meio deles. Eles olhavam para essa, olhavam para a outra, via que era igualzinha e já ficaram confusos. E daqui a pouco sentou uma terceira ela mais atrás, olhando as duas. Aí não deu outra, eles já tinham um pé atrás com ela. Foi lá e denunciou ela e ela foi expulsa da escola. 3. E na obra A Alma é Imortal, de Gabriel Delany, não só mostra que o corpo é um ser com vontade própria, dissociado da própria alma, ele tem a sua consciência. E eles fizeram isso, separou a alma do seu corpo. E percebeu como Kardec percebera na questão 555 do Livro dos Espíritos, está anotada a experiência. No processo de sonambulismo, ele afastou a alma do corpo. Ela olha para um lado, vê o seu espírito, o seu todo. Olha para o outro, vê o seu corpo. Os laços que os unem. Um perispírito que une a alma ao corpo, outro que une a alma à sua consciência. Esse é indestrutível, o outro é transitório.
E a alma anotou duas coisas, no mínimo encantadoras. Primeiro, quando ela afastou do corpo, adquiriu total emancipação, quer dizer, saiu da influência do corpo e vendo o corpo com os olhos do espírito, ela viu o interior das células. Já imaginou? É fantástico essa visão. Nós temos a honra de tê-la. E viu outra coisa mais encantadora ainda, via o corpo conversando com o espírito e o espírito com o corpo, e eles se entendiam. E a alma, eu penso, ficou com cara de boba, porque não sabia nem coordenar o corpo e nem sabia até então que o espírito existia. Universo e Vida é a obra. Hernani Santana, o autor. A editora, Federação Espírita Brasileira. Lá está a afirmação categórica de que Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Se for reencarnação, Jacó reencarnou como Moisés. Ele não existe mais. Existe Moisés. E se é reencarnação mesmo, Moisés reencarna como Elias. Então Moisés não existe mais. E Elias reencarna como João Batista, ou seja, só existe o João Batista, não é verdade? Mas como está na Bíblia, no diálogo de Jesus no Monte Tabor, que ele conversou com Moisés e Elias separados. Não sei porque Jacó não apareceu na reunião. João Batista era compreensivo porque ele tinha acabado de ser decapitado. E eu estou falando do que eu vejo, porque nesta vida, o doutor Jarbas perguntou a minha formação, eu tenho o 1º ano primário incompleto. E eu tenho a minha prova até hoje, a minha média geral 4,5. Eu achei bonitinha a nota porque era diferente a cor, um vermelhinho. Mas eu acesso os últimos 8.000 anos da minha vida no planeta Terra. E quem vai escrever o 3º livro é um sacerdote egípcio que eu fui, e lá já estudava medicina. Então eu lembro das minhas memórias, só que eu priorizo o que eu quero lembrar, de acordo com o projeto que eu vou construir. Então o 3º livro já está nascendo, e quem conhece os outros 2 vê que é um linguajar todo diferente, e por mais que seja profundo, é de mais fácil entendimento do que os 2. Está mais ou menos claro a ideia? Segundo o que consta no maior tratado de física quântica que conhecemos, que é a síntese que está na questão 540 do Livro dos Espíritos, tratado esse, quem reconhece é o Espírito Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, como o maior tratado de física quântica. Lá narra que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que não é o átomo da matéria, até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. E na questão 560 está o roteiro. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Agora, no processo de encarnação, uma vez entendido que tudo cresce e evolui, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O aluno que tem tanta expertise quanto o professor se tornou um professor também, não é justo imaginar? E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. E como é essa completa purificação? Semelhante ao espírito puro.
igual. Então ele vai evoluindo conforme o cientista Hernani Guimarães Andrade, uma fração encarnada de Lavoisier, aquele que afirmou que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ele afirma na obra Psiquântico que toda energia física se transforma em energia psi, e é a junção dos psiátomos que individualiza-se o espírito, o ser imortal. Agora vamos encarnar, porque conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados, lá não está se todos os reencarnados, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocando essa força ou a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, verdadeiros prodígios. Ou vocês me explicam, nós conversamos com a consciência de uma jovem que estava 90 dias, melhor, 60 e poucos dias na UTI e entubada. Conversamos com a consciência dela, já que a fração dela que estava encarnada estava deixando o corpo perecer. Ela aqueceu, escolheu outra fração, como no caso de Leon Denis, como ele cita. Com 90 dias de internada, a moça acorda. Eu quero comer um pão de queijo. Mas na história o mineiro sou eu. E nós falamos com ela, quando nós vamos assistir o outro, parte da nossa alma vai para o universo do outro. E não dá para comer um pão de queijo você sendo extubada. Não é isso, doutores? E ela comeu. É impossível falar, mas ela falou. Só não anda como nós estamos andando, porque atrofiou toda a musculatura. E se ela soubesse, também daria para sair andando. Ou também explica o caso da Andréia e do Júnior, em Araçatuba. Ele tem a doença autoimune, que eu não sei ainda pronunciar direito, é Crohn, como que fala? Isso. Antes ele estava com o pé na cova, a gente tirou ele da cova, deu uma organizada. A Andréia tinha um útero repleto de miomas, cirurgia marcada, mas quase enlouquecendo, porque gostaria de conceber pelo menos um filho. Pedimos para ela adiar a cirurgia um pouco, porque ela não era tão urgente assim. Na semana seguinte ela estava grávida da Heloísa, que hoje é campeã brasileira de karatê. Mas quem fez artes marciais fui eu. Como eu existo no corpo dela, ou na vida dela. E agora estávamos preparando, porque no processo encarnatório o espírito fornece todas as espécies de células tronco para a mãe. E ela curou-se, consertou o útero, está pronta para conceber o segundo. Mas aí deu uma pane no sistema do Júnior. Numa das cirurgias do intestino, porque essa doença ataca os intestinos, ele perdeu todo o intestino grosso e uma pequena parte do intestino fino. Só ficou com o reto e com a quase totalidade do intestino fino. Mas houve uma problemática que não segurou os pontos e vazou fezes dentro do próprio organismo. Fez outra cirurgia, tirou quase a totalidade do sistema digestivo no intestino delgado, ficou só 1 metro e pouco, mais ou menos.
E nós fomos na primeira cirurgia visitá-lo na UTI, conversar com a consciência dele. Foi trocada a personalidade, ela não deu conta, trocou de novo. E como que esta outra está sobrevivendo com 1 metro e pouco de intestino para absorver nutrientes? Isso é quase impossível também. E se a matriz está no perispírito, ele pode reconstruir. Porque nós temos mães que não tinham trompas. A esposa do Dr. Jorge André, vocês sabem o caso? Dr. Jorge Andrés, psiquiatra, mais de 60 anos de espírita consciente, é doutor e mestre em psiquiatria, cientista. Numa reunião mediúnica, um general nazista vinha toda semana marcar o ponto para conversar com outro cientista, que era o Dr. Jorge André. Só que ele monopolizava a reunião inteira. E num dia, para se ver livre dele, o Dr. Jorge André falou: por que você não encarna? Você me receberia como filho? Ele imaginou: minha esposa não tem as 2 trompas. Eu falo que sim. Sim. E o espírito sumiu. 1 mês e pouco depois, a jovem senhora tem algumas situações diferentes no seu corpo, foi ao médico, ele a examinou, fez um ultrassom e deu-lhe os parabéns. O senhor está querendo me dizer que eu fico doente e o senhor me dá os parabéns? Ele olhou para ela e falou: até onde me consta na minha experiência médica, gravidez não é doença. Aí o Dr. Jorge André saltou da cadeira: ela não tem trompas? Como pode? Falou: mas não é o que mostra aqui na ultrassom. E mostrou para ele: ela tem 2 novinhas, perfeitas. E não foi só ela, acho que é coisa de Rio de Janeiro, porque outro dia, uma jovem senhora sem as trompas ficou grávida e no ultrassom mostrava uma trompa reconstruída. Então, no processo encarnatório, o espírito seleciona o que ele quer desenvolver. Ele pode encarnar uma realidade para corrigir situações pretéritas. Isso é Joana de Ângeles. Para Joana de Ângeles, o que encarna é só um ponto de autoconsciência pura. E para a autora, o espírito é a soma de todas as vivências, com quase a idade do universo. E ela nos ensina a conectar com esse espírito, e nós aprendemos, e a trazer dele as pérolas para solucionar as questões que estão complexas por aqui. Então, se hoje formos reencarnar, vemos na obra de André Luiz, Missionários da Luz, o capítulo 13 e seguintes, a encarnação de Segismundo. E percebemos que quem escolheu, quem mapeou todo o material genético para saber o dia que teria o espermatozoide adequado, o dia que o óvulo estaria o adequado, e ele é que escolheu o seu espermatozoide, e ele é que torceu, é como se desse a chave para ele, porque não é quem chega primeiro que entra, é quem tem a chave. E ele é que fez todo o processo de impulsão do espermatozoide que ele escolheu para ele chegar lá e fecundar o óvulo. Mas percebeu algo diferente, porque a mulher ficou grávida perispiritualmente antes de fisicamente. Então ela recebeu o filho no seu perispírito, antes da relação ou do ato sexual. Então, encarnando realidades. Maria Modesto Cravo, um moço, dizia que estava sendo obsediado. E na reunião mediúnica do plano físico, deram a ele a atenção
mas pediu que ele se preparasse, que a reunião continuaria no plano espiritual. Na reunião do mundo físico, ela era a mentora. Na reunião no mundo espiritual, ela era uma das médiuns. E ela recebeu o obsessor. Foi, está aqui, seu obsessor. É você mesmo noutra encarnação. Se fosse reencarnação, como que eu posso falar comigo mesmo? Porque eu já conversei com esses ditos obsessores e aprendi muito cedo com Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862, no mês de dezembro, ou na de 1863, no mês de janeiro, que continua. Não raramente somos nossos próprios obsessores. Antes de quem quer que seja desejar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. Porque as nossas más tendências são piores do que os obsessores e são elas que os atraem. Quer tornar-se mais forte do que o obsessor? Mude moralmente. E os únicos meios para nos livrar dos chamados obsessores, a prece fervorosa e os esforços sérios para a nossa transformação moral. Então nós estamos aqui por 3 motivos, segundo Joana de Ângeles. Para corrigir o que julgamos como espírito que não deu certo. Para aperfeiçoar o que se tem. Para a aquisição de novas experiências. E para compartilhar o que se possui. E eu perguntei a Joana de Ângeles: é possível corrigir o que não deu certo sem novas experiências? Não. É possível aperfeiçoar o que se possui sem novas experiências? Não. Será que é por isso que diante de Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Santo Agostinho, tem algum lugar que está escrito que Jesus ficou lembrando a ele dos equívocos passados? Ou, a partir dali, o amor cobriria a multidão de pecados, conforme está em Pedro, lembrando Jesus? Pelo menos eu não encontrei lugar nenhum. Encontrei na 3ª carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, que é indesculpável o homem que se arvora em juízo, ou ser juiz do comportamento alheio, porque em julgando o outro condena a si mesmo. Porque ao fazer isso, atrai para si todo o desatino que agora condena. Encontrei isso. Mas basta vocês imaginar o Francesco de Assis. Nem vamos imaginar Paulo de Tarso, que perseguia, prendia e mandava executar até esquartejar quem acreditava em Jesus. E o momento do seu despertar para frente, ele virou a página e começou a reescrever a história. Ninguém ficou contando o que fazia antes, porque o ato de agora, enobrecido, corrige o que fizemos ontem. E quando analisamos o caso de Francesco, ele foi para a guerra e eu fui militar. Você volta da guerra vivo por 2 motivos básicos: ou você foge, deserta, ou você tem que eliminar o seu adversário para você sair vivo. Não tem uma terceira opção, só se houver um milagre. Mas ou você vence o adversário, ou você foge. E ele voltou da guerra. E ele foi beberrão. Ele foi prostituto. Ele foi arruaceiro. Ele fazia chacota com mendigo em praça pública.
Jesus ficou contando o que ele fez de equivocado ou deu a ele uma nova oportunidade? Então, encarnar é para isso, é uma nova oportunidade de fazer diferente o que antes não tínhamos como fazer se não despertarmos como esses mestres despertaram. E para nós só lembramos do Francisco de Assis, que agora assumirá o comando do planeta juntamente com uma infinidade de espíritos que forma essa consciência que é a soma de muitos. Então, quando falamos de Francisco, Joana de Ângeles pertence a esta falange de Francisco. Bezerra de Menezes. Só que Bezerra de Menezes, segundo Divaldo Pereira Franco, o que nós conhecemos como Bezerra de Menezes, a consciência, é a soma de 10.000 espíritos. Divaldo Pereira Franco. Vocês sabem o português de Divaldo, com exceção de uma palavra. O português dele é impecável. Só que ele tem, não sei se é do baianês, culpa. Ele não fala culpa. Vocês podem observar. Quando ele vai falar culpa, ele fala culpa. Bezerra de Menezes são, mas não está errado o verbo? 10.000 espíritos. Bezerra de Menezes é a soma de muitos, como já havia afirmado Kardec. Então agora imagine só algumas frações do Francesco. Ele foi Platão, voltou como Allan Kardec, 260 anos, Platão mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Depois, outra vivência como Allan Kardec, o druida, 260 anos antes de Jesus. João Evangelista como seu fiel discípulo, o único que morreu de velho, nós falamos, né? Os demais todos foram esquartejados, crucificados, comidos pelos leões e etc. Depois retorna mais tarde como Francisco de Assis. Mais tarde ainda como Jan Hus. E Leon Denis era o fiel escudeiro de Jan Hus com o nome de Jerônimo de Praga. Depois Jan Hus encarna de novo como Hippolyte Léon Denisard Rivard. E Leon Denis, que era o Jerônimo de Praga, encarna como Leon Denis. E é curioso, muitos estudiosos afirmam, categóricos, que Leon Denis é a reencarnação de Jerônimo de Praga. Eu falei, não é. É uma fração, porque Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos. Ou seja, você pode encarnar uma coisa e você que cuida da sua cria. Entendeu? Isso aconteceu com Leon Denis. E, curiosamente, o nome de Leon Denis está dentro do nome de Hippolyte. Hippolyte Léon Denisard. Por que será? Não tem esses mistérios. Hoje sabemos que a encarnação não é linear. Porque volta depois o Chico Xavier, que sempre falava, eu sou um cisco, ou seja, eu sou uma fração do Chico de Assis. Agora imagine a soma deles. Chico Xavier, o Hippolyte, o Jan Hus, Francisco de Assis, João Evangelista, Allan Kardec, Platão. Imagine a consciência que forma, a consciência diretora. Agora imagine a falange de Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes são liderados por ele, Miramês, Ramatiz, Emmanuel, e vai imaginando, todos fazendo parte do seu clã. Então essa consciência desses guias da humanidade é que assumem, porque há muito tempo Jesus não está mais aqui, ou o Cristo. Não foi ele que falou? Por agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito.
E naquela época ficou 70, que eram 70 ministros, cuidando. E Chico recebeu uma mensagem da alma do mundo. Quem é a alma do mundo? Não é o Cristo? Ou Jesus, o Cristo de Deus? Na qual afirmava que ela e os demais governadores dos planetas Marte, Júpiter, etc., já estavam governando 1/4 da galáxia. Se eles foram para lá governar 1/4, quem ficou aqui? Os mais hábeis discípulos e fiéis colaboradores. Por isso, a ciência acadêmica reconhece no mundo físico duas coisas que me encantam. Primeiro, tem uma historinha que não é para boi dormir. Está nos livros parece que de 4ª série primária, na época que não tinha os 9 anos. Hoje seria o 5º ano. Um átomo pediu tanto a Deus, ele já estava há mais de 100 anos lá numa rocha. Aí de repente a sua oração foi ouvida. E uma árvorezita com as suas raízes rachou a rocha. Que é outra coisa que me encanta também. Vocês viram a árvore arrebentando certas rochas e achando o meio de crescer por ali. Então, no segundo dia, ele já estava dentro da planta, do mineral para o vegetal. No terceiro dia, no primeiro dia ele apenas orou, no segundo foi atendido, no terceiro dia uma cabra veio e comeu a folha exatamente onde ele estava. E no 4º dia, a dona Aparecida Ávila tomou o leite da cabra. E o átomo já estava no reino humano. É uma historinha que está no ensino acadêmico, no ensino que nós chamamos primário. Fundamental, acho que é de 5 a 9 que falam hoje. É assim, professora? Aí eu fico imaginando outra cena que a própria ciência acadêmica registrou. Vários átomos de fósforo, brincando de viver, formaram moléculas. E do suprassumo da vivência dessas moléculas, construiu o andar de cima que nós chamamos de... Falei já outra vez, lembra? Nucleotídeos. E os nucleotídeos que saíram das moléculas, promovendo-as e se promovendo, edificaram o RNA, que promovendo os nucleotídeos, as moléculas, edificaram o DNA. Por isso que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, ou transformar-se e a fila vai andando. E quando você deseja retornar para refazer o caminho, aí você elege dentro de si um átomo, por exemplo. Isso também é no ensino acadêmico, nós flagramos. E eu falei 8 anos antes de existir da energia que hoje é classificada como neutrônio, o elemento 0 do sistema periódico. Ele não existia no sistema periódico. Então eles reconhecem que o núcleo inicial do átomo, com apenas o nêutron, num dado momento a lei de repulsão, que segundo o Dr. Jorge Andréas é 100 trilhões de vezes mais potente do que a lei de atração, que é a força nuclear forte, que os atrai para formá-lo, que atrai os quarks para poder formar esse núcleo. Então, parte desse elemento, ou a sua totalidade, se transmuta em próton. Parte do energismo do próton se metamorfoseia em elétron e forma o primeiro átomo de hidrogênio com apenas elétron e próton. E quando chega uma outra porção de nêutron, o hidrogênio pesado. 2 porções de nêutron, o hidrogênio radioativo.
E nós sabemos que na obra A Consciência do Átomo, de Alice Bailey, no processo que chamamos de salto quântico, quando os elétrons vão lá na periferia, nas órbitas mais afastadas do núcleo, e quando ele retorna, ele é obrigado, nesse retorno, liberar o que há de mais nobre, uma porção de fótons, que sai para fora da órbita do átomo, e forma um cinturão de fóton em torno, e esse cinturão é a consciência do próprio átomo. Por isso que nós colocamos em nosso segundo livro, e a informação é de Emmanuel, a nossa mente constrói a nossa superconsciência. O nosso perispírito de hoje será a mente de amanhã. O nosso corpo físico de agora será o perispírito de mais tarde. Então são esses mestres que estão falando isso. Por isso que nos 2 primeiros livros, o primeiro com mais de 700 citações, fora as obras que fizemos um tratado no início, para não ficar tanta citação. Quando eu falar do livro dos médiuns, livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu coloco na chamada, capítulo e item, e não preciso pôr na nota de rodapé. E o segundo livro com mais de 1000 citações, cruzando essas informações para entender a minha origem, a minha natureza, a minha destinação. Que no processo encarnatório eu não estou miniaturizando-me como consciência, eu fracionei a minha consciência. Assim como você faz com a árvore, você pode colher uma semente, né, seu Nelson? Uma semente de uma das laranjas, de um pé de laranjeira repleto de fruto, é a alma, para Joana de Ângeles. A laranja já seria um Cristo dentro do espírito, que seria o pé de laranja. É o exemplo mais simples que eu... Só que hoje eu sei que eu posso encarnar outras coisas sem precisar morrer. Por isso que a cada dia eu vou acrescentando mais um ponto no meu conto. E a consciência vai expandindo por alguém que chega dos altos planos, como está chegando em nosso planeta agora. A consciência Bezerra de Menezes, segundo Divaldo Pereira Franco, encarna inteira 10.000 espíritos. A de Francisco de Assis vai ser a consciência diretora com esses mestres, com certeza laica, porque a própria falange de Francisco de Assis encarna inteira. Como é isso? Se fosse reencarnação, ele não poderia governar o planeta e ao mesmo tempo encarnar. E vemos que nesse processo encarnatório eu encarno alguém com a expertise ou para capacitar-se para resolver a situação que está me afligindo. Já que o bem ou o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados, segundo Pietro Baldi. E toda violência contra o semelhante é dilaceração em si mesmo, conforme Dias da Cruz. Dias da Cruz para o Chico Xavier. Por isso, na questão 605 do Livro dos Espíritos, e finalizando nossa fala por conta do tempo, ainda não sei parar o tempo. De vez em quando a gente viaja no tempo. Já aconteceu. E fazer um percurso que gastaríamos 1h30 em 20 minutos, por conta do compromisso. 605A, entre parênteses ou na notinha de rodapé do próprio Kardec. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciará a matéria, como o corpo vai evoluir até se confundir com o perispírito, ele a leva rumo à angelitude. Se ela o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. No segundo livro colocamos que eu encarno um pensamento, porque é isso que Kardec mostra no Livro dos Médiuns. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo.
seja, encarnam apenas um dos meus pensamentos para gerenciar o corpo. Mas isso não me impede de encarnar um outro pensamento para ajudar aquele. E encarnar um sentimento para gerenciá-los. Você pensa primeiro e sente depois, ou sente depois que pensa? Você já analisou a situação? Eu olho vocês em algum lugar. Primeiro eu faço com o que eu sinto do que eu estou vendo um julgamento. Se for enobrecedor, a partir dali eu vou pensar coisas boas do que eu estou vendo. Ou eu posso pensar o contrário. Às vezes não percebo que vocês são os espelhos. E o que vejo em vocês é o que existe em mim. Não tem como eu enxergar em vocês se eu não tenho as lentes em mim. Não tem como entender o conteúdo que está nesse livro se eu não tiver as informações prévias. Porque o estudo é quando eu comparo algo que está chegando com algo que já possuo. Por isso, o grupo de estudo é para isso, para a gente formar novas ideias e acrescentando no já angariado. Respirem, se acalmem. Certos de que o ar que respiramos está impregnado das mais puras e enobrecedoras energias da natureza, da espiritualidade de todos os seres que, em nome do Cristo, em nome de Deus, desejam o nosso bem. O ar sozinho nutre o corpo em mais de 70% de tudo que ele necessita. O nosso corpo, mais de 2/3 é água, e o ar traz em si a estrutura da água, porque o ar de hoje será a água de amanhã, segundo o Espírito Caena na obra Canção da Natureza. E a água de hoje será a terra de mais além. E o ar em si traz nas suas entranhas a essência da luz. Se o reino vegetal não faz senão transformar luz em alguma coisa, nós podemos aprender a viver de luz, ou de luz e ar, como vivera uns 80 anos mais ou menos o indiano, só com luz e ar. Ele não tomava água. Está registrado, é só buscar no mestre Google, o indiano que viveu mais de 80 anos só de luz e ar. Madre Teresa de Calcutá, nos últimos 20 anos de sua vida, luz, ar e água, uma xícara de água por semana. E nós que comemos além do que necessitamos e ainda uma infinidade, porque achamos que somos obrigados a tomar água em excesso. Nós somos obrigados a hidratar o nosso corpo. E eu falo isso há mais de 20 anos e a ciência chegando. Eu já vi uma médica e outros amigos médicos também dizerem: olhe o seu xixi. Se está muito amarelado e não está tomando medicação nenhuma que justifique, tome um pouco mais de água. Se está branco demais, tome menos. E a água não é para encher o estômago. É semelhante a uma esponja que você pega, um copo d'água, se for por pequenas porções, a esponja vai absorvendo e não sai uma gota do outro lado. Se você pôr de uma vez, entra em cima e sai embaixo. Se encher o estômago d'água, você sobrecarrega o corpo, daqui a pouco é jogado fora e ela leva parte dos nutrientes nobres que estavam dentro do próprio corpo. Eu tomo a cada 20 minutos mais ou menos. Hoje não, por conta do que estava gelada. E aí eu estou interagindo com ela, tirando a essência sem precisar sorvê-la. Mas no estúdio, numa aula de 1 hora, 1 hora e pouco,
Uma garrafinha dessa seria pouco para eu tomar durante a fala. Mas normalmente eu tomo ela natural. A água gelada é um desastre para o corpo. E às vezes a gente come quente e ainda toma água gelada. Continua inspirando, se acalmando, pensando no que desejam para si, para os seus, cientes de que, se um parente foi, ele pode voltar, e se você for, você vai encontrá-lo lá. Isso já aconteceu inúmeras vezes conosco. Amigos que partiram e já tinham retornado, mas eles estavam lá e ao mesmo tempo cá. Mas eu digo sempre, não acredite em nada do que eu disse ou do que eu disser. Estude, questione, indague. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Mais uma vez, inspirem, se acalmem, tudo está em paz. Que vossas consciências se iluminem, se expandam, a mente se reorganize, o perispírito se harmonize e o corpo físico se equilibre para uma vida plena, saudável e feliz. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.